Já colocou uma lógica pesada no construtor e teve problemas? Talvez você esteja esquecendo de usar o onInit. Hoje eu vou mostrar como e quando usá-lo. Aqui eu fiz a inicialização de uma variável chamada dados. E aqui eu coloquei um componente inicializado, um console log, só para que você possa verificar que ele aparece primeiro do que o onInit, que tem outro console log. E aqui tem a mensagem de dados carregados no onInit. E aqui nós temos que utilizar o implements onInit, para que ele funcione corretamente. E agora, quando nós atualizamos o código, você vai verificar que primeiro ele chama o componente inicializado e depois o onInit. Então, primeiro ele chama o onInit, o construtor, depois o onInit. Essa é a regra, é o ciclo que ele faz. Pontos importantes do onInit. Ele é um lifecycle hooks do Angular, assim como o ng-on-destroy, ng-on-changes e etc. O construtor ele é chamado assim que o componente é instanciado. Então, o init ele é chamado depois que o Angular inicializa as propriedades vinculadas ao componente e é ideal para inicializações como buscar dados ou configurar estados. Quando devemos usar o onInit? Usamos o onInit para realizar chamadas de APIs ou configurar estados iniciais e se o componente possui o @input, por exemplo. Você precisa que eles estejam configurados antes de executar a lógica adicional. E para evitar a lógica pesada no construtor, o ideal é que você coloque sempre no onInit, caso você necessite dessa lógica no início do seu componente. Até mais.